Muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. Vamos começar o mês de junho com tudo e com um assunto bem interessante: relacionamento. Esse é o tema da live de hoje. Por que não consigo ter um relacionamento? Infelizmente, algumas pessoas têm aquela paranoia de dizer assim: rapaz, parece que eu tenho um dedo podre. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu penso em namorar ou iniciar um relacionamento já começa dando errado. O que é que está por trás disso aí? Pois é, o meu convidado hoje, que é o Flávio Monteiro, ele é mentor e terapeuta e ele vai trazer a resposta de muitas perguntas de pessoas que se questionam: por que não dá certo meus relacionamentos? Por que eu estou lidando com isso? Toda vez que eu tento namorar, toda vez que eu tento iniciar um relacionamento, dá errado. Pois é, fique nessa live, convide 5 pessoas que você conhece aqui nesse aviãozinho aqui, para que essa pessoa tenha a oportunidade de aprender e ter acesso a esse conhecimento que o Flávio vai compartilhar conosco, tá bom? Sejam muito bem-vindos, uma ótima tarde para quem está chegando aí e vamos embora começar essa live aqui com tudo, tá bom? Boa tarde para quem está chegando, me digam aí se vocês já almoçaram, tá tranquilo aí, como é que tá? Me diga aí, já forrou a barriga, como diz o ditado? Meu que é um pouquinho manchado, vamos embora. Quem tiver perguntas sobre o assunto é só colocar na caixinha de perguntas. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos, como é que vocês estão? E aí, Wender, você tá bem, meu irmão? Tudo certinho, seja muito bem-vindo, viu? Tudo tranquilo. Muito obrigado. É isso aí, prazer estar aqui participando com vocês. Prazer, meu irmão. Maravilha. Flávio, quando você me mandou esse assunto, eu até mencionei para você que é um assunto que realmente rende, né? Muitas pessoas aí estão lidando com esse desafio, né? Achando que nunca deu certo no relacionamento, se deu errado uma vez, sempre vai dar errado. E com certeza esse assunto bem escolhido por você vai trazer essa luz para as pessoas que não tem nada perdido, né? Então vai ser muito bom ter você aqui, Exatamente. seu conhecimento nessa live de hoje. É isso aí, é isso aí. Vamos encontrar as respostas para isso, porque no fundo todo mundo quer casar. Até aqueles que falam assim, eu sou um solteiro ou solteira, claro, né? Convicto, mas no fundo quer casar. Lá no novo sistema, entendedores entenderão, né? A pessoa pensa, eu posso não casar aqui, mas lá na frente eu vou casar. Então é algo natural que todo mundo quer, né? Jeová Deus fez a gente para casar mesmo. Exatamente. Isso mesmo. A primeira pergunta, Flávia, é a seguinte. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse em relação à tua Claro. experiência, porque como é a nossa primeira live, é bom que as pessoas já vão tendo a oportunidade também de conhecer melhor você. Perfeito. Gente, sou Flávio Monteiro, filho de Angélica e Laudemir, moro aqui em São Paulo, sou casado com a Edna, pai da Maia. Atualmente estou com 33 anos, já sou aí há alguns anos terapeuta sistêmico. Eu já perdi a conta das formações que a gente fez, né? Fala a gente porque a minha esposa também é terapeuta, fundamos o Instituto Refúgio e somos completamente apaixonados por isso. Sempre que aparece uma formação, um curso, uma coisa nova, a gente se aprofundando mais, para a gente em primeiro lugar e para vocês também. Somos cristãos, somos testemunhas de Jeová, né, a vida toda. E é isso, estou aqui muito feliz de participar, mas esse sou eu, um cara simples igual a todo mundo e apaixonado pelo próximo e apaixonado por terapia. Maravilha. Nada melhor do que começar assim, desse jeito. Muito bom, Flávio. Flávio, para a gente dar início, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Por que tem pessoas que simplesmente não conseguem se apaixonar ou manter um relacionamento saudável, mesmo a pessoa querendo muito aquilo ali? Rapaz, essa é uma das dores mais comuns aqui. Olha, semanalmente a gente perde a conta de quanta gente chega com essa mesma queixa. Então é curioso porque a pessoa diz que quer amar, ela diz que quer um relacionamento, e nas atitudes dela do dia a dia, ela realmente parece estar procurando alguém, mas quando chega alguém saudável perto dela, ela se afasta. Ela não consegue se relacionar. Ou ela só envolve com pessoas que machucam, que trazem dor, que visivelmente aquilo ali não vai dar certo, né? Então não é uma questão de azar, de sorte, não é loteria, como eu já vi muita gente falar, ó, relacionamento bom é loteria. Não tem nada disso. Qual é a resposta para isso? É um movimento sistêmico inconsciente. Então a gente não sabe que está aqui, mas tem um movimento acontecendo aqui de forma inconsciente. E a resposta para tudo isso está na família. Quando a gente olha para a família e investiga qual foi a família de origem, como que era a dinâmica familiar, como é que era a relação com o pai, com a mãe, aí a gente começa a entender os porquês que estão por detrás disso. Entendi, interessante. No caso, Flávio, algumas escolhas que a gente faz na nossa vida estão atreladas realmente, por exemplo,
essa parte sistêmica, ou seja, algumas decisões, alguns desejos de... Isso, claro, eu já conheço, né? Mas para quem não conhece, não tem nada a ver com o espiritismo, tá, pessoal? É só em relação à Claro. nossa genética mesmo. No caso, algumas decisões que nossos pais, nossos avós tomaram. Não é isso, Flávio? Exatamente. Olha, para quem não sabe o que é sistêmica, a forma mais simples que eu encontro de explicar isso é: tudo na vida funciona por meio de sistemas. A família é um sistema, uma empresa é um sistema, a natureza, os animais, as plantas, a congregação, tudo é um sistema, né? Então, do jeito que aquele sistema funciona, todo mundo que está ali dentro vai funcionar do mesmo jeito, seja aquilo certo ou não, saudável ou não saudável. É simples assim, só isso. Maravilha. Muito bom. Em relação, por exemplo, ao papel da família no nosso comportamento amoroso, pode explicar, Flávio, por favor, como é que o sistema familiar ele atrapalha na nossa vida amorosa? Claro, com certeza. Desde pequenos, a gente ocupa um lugar na família. Todo mundo tem um lugar, né? A gente desempenha um papel na nossa família ali. Então, às vezes acontece do filho se tornar o amiguinho da mamãe. Ele vai ser o companheirinho dela, o homenzinho da vida dela. E às vezes a filha, esse mesmo papel que eu falo do filho, também acontece com a filha, né? Ela vira ali a companheirinha, a confidente, a parceirinha do papai. O que que acontece? Essa criança está ali, só observa. Ela precisa de referência, né? Porque a criança nasce praticamente como um papel em branco. Então ela está o tempo todo ali, ó, só escaneando pai e mãe. Aí quando essa criança percebe, por exemplo, imagina que um menino observou que o pai está ausente. Ele está emocionalmente distante, não está cumprindo o papel do jeito que a mamãe gostaria que ele cumprisse. Aí a mamãe começa a ficar fragilizada. O que que esse menininho, por ter um amor profundo pela família, e naturalmente o menino vai ser mais agarrado com a mãe e a menina com o pai, né? Então, por esse amor profundo, ele acaba fazendo o quê? Ele assume esse papel, ele vai de pouquinho em pouquinho indo para esse papel de preencher aquilo que o papai, marido da mãe dele, não está fazendo. E aí ele se torna o homenzinho dela. Claro, como eu falei, repito, estou falando do menino, mas vale para o outro lado também, para a menina, né? Então, sem perceber, esse menino vai crescendo casado emocionalmente com a mamãe. Então, o coração dele já fica ocupado. Não tem espaço para um cônjuge, para uma parceira, porque aquele coraçãozinho já tem dono, que é quem? A mamãe, ou no caso da filhinha, o papai. Interessante, interessante. Então, se um exemplo eu, como filho, não me atentar a isso, eu vou, um exemplo, tomar uma decisão, vamos supor, quando eu me casar, se eu não controlar isso aí, vou, ao invés de dar atenção à minha esposa, eu vou ficar ainda casado emocionalmente com minha mãe. Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito. Interessante, interessante. Então, essa dependência, meio que depende, seria uma dependência emocional, Flávio? A gente poderia dizer que seria uma dependência emocional isso? Isso aí a gente chama de codependência. O que é a dependência emocional? É quando eu estou vazio, de alguma forma, né, e eu fico esperando alguém preencher esse vazio em mim. E o que é o codependente? É aquela pessoa que preenche esse vazio. Então, nessa dinâmica, o pai ou a mãe fica no papel de dependente emocional, né? E o filhinho é o codependente. O filho ou a filha, claro, ele preenche esse vazio do dependente emocional. Então, é dependente e codependente. Dependente é o que precisa ser preenchido, codependente é o que preenche, de forma simples. Entendi. Interessante, né? Por isso que é tão importante, né, Flávio, a gente ter acesso às informações e ter conhecimento, né? Por exemplo, para quem está chegando aqui ainda e não acompanha o trabalho do Flávio, quero pedir até um favor, pessoal, para vocês clicarem aqui nesse nome Convidou Você e já passar a seguir o Instagram aqui do Flávio. Veja que informação interessante, né? A gente está tendo nessa live hoje. O que acontece hoje em dia, acontece bastante. Já ouvi alguns casos assim de filhos que se casam, mas ainda não conseguem separar, né? Da própria mãe. Então, o Flávio está explicando aqui que essa codependência que existe, os filhos que desejam de fato ter um casamento bem sucedido, feliz, né, colocando ali a esposa em primeiro lugar, no caso, que é a família dele agora. Então, para quem encontra essa dificuldade, é necessário ter esse acesso a essas informações. Abrir a nossa mente, né, que o respeito e o amor aos nossos pais vão continuar sempre. Mas quando a gente toma uma decisão de casar, é realmente ali a esposa, né? Isso é muito importante. Então, quero pedir para vocês acompanharem o Instagram do Flávio, clicando aqui, ó, em convidou você, já passar a seguir o Instagram dele. Nesse quesito, Flávio, de casamento emocional com os pais, eu queria que você explicasse assim de forma mais prática. Como é que, um Claro. exemplo, um filho ou uma filha vai estar, um exemplo, casado emocionalmente ali com o pai ou com a mãe? Perfeito.
É interessante que isso aí é meio que uma linguagem não dita, né? Eu nunca conheci um pai ou uma mãe que, por exemplo, o pai virou para a filha, filha, você vai ser a minha esposa emocionalmente, tá? Nem a mãe falou isso para o filho. Então isso apenas vai acontecendo. Então, o que é estar casado emocionalmente? É quando o filho ou a filha assume o lugar que deveria ser do cônjuge, da mãe ou do pai. Claro, é evidente, não tem nenhuma conotação sexual aqui, é algo emocional, né? Algo sentimental, energético. Então, a filha se torna, por exemplo, o apoio emocional do pai. O filho vira o parceirinho da mamãe, vira o provisor, o protetor dela, mesmo que isso nunca seja dito. Então, quando essa pessoa cresce, ela não consegue se entregar para um relacionamento. Sempre vai dar errado. Ou ela vai atrair alguém que também está indisponível. Por exemplo, eu tenho certeza que você que está assistindo já viu um casamento que eles estão casados no papel. Eles moram juntos, eles dividem as contas, fazem várias atividades juntos. Mas quando você sente, às vezes, quando você chega perto, você sente, você pode não conseguir explicar, mas você sente que tem um espaço ali no meio entre eles. Eles não estão conectados no coração. Eles são parceiros de vida, né? Dividem a vida, mas não tem a conexão do coração. Então, estar casado emocionalmente com os pais é isso. É quando eu não entrego o meu coração, ainda fico ou uma parte de mim, ou o meu eu inteiro, fico preso lá no passado ainda com o papai ou com a mamãe. Interessante. Ô, Flávio, nesse caso, por exemplo, em relação ao filho ou a filha está casada ali com a mãe, eu queria que você compartilhasse qual seria um exemplo malefício. A gente sabe que isso não é saudável, né? Como você está compartilhando. Qual é o prejuízo para esse filho que se casou, mas está dando ali uma diz, não, eu estou aqui honrando meu pai, honrando minha mãe, ou a filha casou, mas ainda continuou presa ali ao pai. Qual é o malefício se ele não cuidar disso em relação ao relacionamento atual que ele tem hoje? Olha, a gente pode listar aí alguns sinais, primeiro para a pessoa identificar, né? E já entender quais são os malefícios. Um sinal clássico disso, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de se apaixonar por alguém disponível, né? Então, quando ela vê, a pessoa vê uma outra pessoa que é assim, maravilhosa, uma pessoa espiritual, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa educada, carinhosa e etc, né? Mas ela não consegue se apaixonar por essa pessoa que é boa. Ela sempre olha para aquele que é ruim. É o famoso dedo podre. E aí, o resultado, como você falou, qual é a consequência disso? A gente não precisa nem dizer, né? Se você se relaciona, se você casa com uma pessoa que não é uma boa pessoa, você vai pagar esse preço pelo resto da sua vida. Outro sinal clássico, medo de deixar os pais sozinhos. Então, a pessoa que ela está casada emocionalmente, ela não consegue deixar os pais sozinhos. É claro, ninguém aqui é radical, existem situações esporádicas que realmente a gente tem que ir lá cuidar dos pais, porque eles têm uma limitação severa, né? Uma limitação física, uma limitação de doença, enfim, mas não estamos falando desses casos, tá? A gente está se referindo àquela pessoa, por exemplo, eu não consigo morar longe dos meus pais. Ai, meu Deus, eu casei, eu estou aqui na minha casa, mas eu tenho que ir lá ver como é que está o casamento dos meus pais, eu tenho que ver como é que estão as finanças dos meus pais, eu tenho que ver como é que está a saúde dos meus pais. E aí, qual é a consequência disso? O malefício, que é a sua pergunta. Enquanto eu estou gastando todo o meu tempo lá cuidando da vida deles, como é que está o meu casamento? A minha saúde? O meu dinheiro? Então, essa pessoa não prospera financeiramente. São pessoas que ou não conseguem ter filhos, né? Porque se ela já está cuidando de pai e mãe, então ela já tem filho. Quem é o filho ou a filha? Pai e mãe. Então, ela não consegue ter filhos. Ou quando tem filhos, os filhos ficam largados, porque eles estão cuidando lá de pai e mãe, estão olhando para trás, né? Ou são pessoas que, quando estão casadas com pai e mãe e casam, elas têm um sentimento de culpa, assim, terrível, terrível, por estarem construindo a sua vida. Então, elas estão fazendo tudo certinho, aparentemente. Construíram família, casaram, tiveram filhos, estão trabalhando, mas são pessoas que têm uma tristeza, uma depressão, e às vezes até adoecem fisicamente, né? Que é aquela dinâmica de culpa e punição. Se eu me sinto culpado por algo, eu tenho que me punir. Qual o jeito de me punir? Eu vou ficar depressivo, eu vou arrumar uma doença grave, que é uma forma de eu estar me punindo porque eu não estou lá cuidando da minha obrigação, que deveria ser cuidar de pai e mãe, né? Ou também são pessoas que se atraem sempre por outras pessoas complicadas, pessoas emocionalmente doentes, pessoas emocionalmente ausentes. Então, tudo isso no final só vai mostrar que o sistema está desorganizado. Interessante, interessante esses sinais, Flávio, porque serve de alerta, né? Para quem está assistindo essa live hoje e está identificando que apresenta em algum momento ou outro, né? Essa preocupação excessiva com os pais,
A gente não está aqui em momento algum de querendo dizer, né, que você tem que deixar seus pais de lado. Não, a gente deve se Claro. preocupar como filho, vamos honrar nossos pais, nossa pai e nossa mãe, mas a intenção é a gente conseguir separar isso, né? Administrar o que é nosso dever, o que são consequências, talvez às vezes de alguma escolha, né? O Flávio citou bem agora em relação à questão financeira. Às vezes tem um pai descontrolado no cartão de crédito, faz empréstimo adoidado e quer que o filho assuma esse risco, mas o filho já tem a família dele, já tem a responsabilidade dele, né? Então não cabe, um exemplo, o filho querer arcar com essa despesa que ele não conta, ele nem espera, né? Então por isso que é necessário ter esse equilíbrio aí, né? Perfeito, é exatamente isso. Muito bom, Flávio. Quem tiver perguntas também, pessoal, até vi aqui uma pergunta agora há pouco. Deixa eu abrir esse campo aqui, Flávio, em relação a isso, porque é bom que o pessoal também vai participando. Fiquem à vontade, tá, gente? De colocar suas experiências aí, se está lidando com algum desafio como esse, fique à vontade. Eu vi agora há pouco, teve um contato aqui, quando a gente falou em relação aos filhos, a filha ser casada com o pai emocionalmente. Teve aqui uma pessoa que disse que a filha, ela tem 3 anos, ela disse assim, ó, foi a Iana. Ela disse que a filha dela é, fica com ciúmes quando ela, mãe, está almoçando com o marido. Ou seja, a filha fica com ciúme e ela disse que precisou verificar essa questão e fazer terapia com a filha, alguma coisa assim. Então, que recado assim, Flávio, você daria para um pai ou uma mãe que já identifica alguns traços ali que o filho está tendo aquele ciúme demasiado ali, né? Ou seja, não consegue separar o papel dele de filho, né? E fica confundindo as coisas. Muito bem, interessante essa pergunta. Olha, seguinte, a sistêmica tem um conceito que é assim: o filho, entre aspas, não tem problemas, ele vai espelhar algum problema do sistema familiar onde ele está inserido, né? Porque, como eu falei, ele vem como praticamente uma folha em branco. Então ele vai observar tudo que está acontecendo e ele vai se adaptar àquele sistema, porque para ele vai ser o modelo correto. Então uma criança com 3 anos ela ainda está muito novinha. Ela ainda está aprendendo o que é certo, o que é errado, né? E, gente, nessa idade é super natural que a criança sinta ciúme mesmo. Isso vai acontecer. 3, 4, 5, 10, isso é natural. Então, o mais importante não é achar que tem alguma coisa de errado com o seu filho enquanto ele ainda está tão pequenininho assim, né? Olha só, está saindo da fase de bebê agora. O mais importante são esses pais, eles próprios irem para a terapia, para eles formarem uma família. Claro, não vai ser perfeito como nenhuma família é. Somos 2 terapeutas aqui, a nossa família é imperfeita como a de qualquer pessoa, né? Mas o mais importante são esses pais procurarem formar uma família o mais estruturado, o mais saudável, o mais correto emocionalmente falando possível, para criar um bom modelo para essa criança. A criança de 3 anos ela vai fazer birra, ela vai sentir ciúme, ela vai ser mal criada, ela vai querer que o mundo gire em torno dela. Isso é normal para uma criança. Mas quando ela vê um sistema equilibrado, saudável, pai e mãe que se preenchem emocionalmente, um cuida daquilo que é a responsabilidade do outro, fazem as suas funções certinho, a mulher faz a função de mulher, o homem faz a função de homem, então ela vai aprendendo, esse aqui é o modelo. Então, naturalmente, ela já vai se adaptando a esse modelo saudável. Esse é o principal. Então, um filho nessa idade, o mais importante não é nem olhar para ele, sim olhar para si. Pai olhar para o pai, mãe olhar para a mãe, cada um assumir sua autorresponsabilidade e fazer o certo, que a criança vai aprender de forma natural. Maravilha, excelente, muito bem explicado, Flávio. A próxima pergunta é sobre filhos cuidadores. Por exemplo, aqueles filhos que desde pequeno cuidam emocionalmente dos pais e se tornam, né, o apoio do pai, o conselheiro da mãe, assim sucessivamente. Como é que isso pode interferir, Flávio, no relacionamento desse filho no futuro? Uhum, perfeito. Esse aí é o filho que vira pai dos pais, né? Então ele começa a carregar uma responsabilidade que não é dele. E lembra que eu falei? O filho não sabe nada, então ele vai crescer procurando um modelo. Qual foi o modelo que esse perfil que você trouxe aprendeu? Amar significa ele cuidar. Ele não cuidar de si, mas cuidar dos outros. Então qual é o padrão que ele vai atrair normalmente? Ele vai atrair relacionamentos onde ele vai ser o salvador. Ele tem que salvar, ele tem que fazer tudo. Então ele era o papai da mamãe, ele vai virar o papai da esposa, o que também não é saudável, né? Vira uma relação desigual. Em vez de serem 2 adultos, ele vira o codependente e a esposa vira a dependente emocional dele, né? Filhinha, ele cuida da criança interior da esposa. E aí ele vai ficar exausto, vai ficar frustrado, vai achar que o amor é sempre um fardo e vai repetindo isso. E se ele não correr, se tiver filhos, o filho aprende, o filho ou a filha vai aprender essa dinâmica. Então,
é onde a gente já entra no padrão de repetição, né? Ele aprendeu isso com a mãe, ele fez igual no casamento, o filho vai aprender e vai repetir, e aí já entenderam onde chega essa bola de neve, né? Sem dúvida. Muito prejudicial. Inclusive, eu já vi alguns casos assim, Flávio, de pais que gostam que os filhos fiquem nessa pressão de saber o que é que vão fazer, ou seja, gostam dessa inversão de papel. Eu conheço uma família próxima que os filhos deixam de sair, deixam de se distrair para dar atenção, porque um dos pais saíram e largou a família, tipo, vou tomar uma, vou beber com meus amigos, e deixou ali a mãe sozinha, abandonada, por assim dizer. E a mãe faz um meio que uma pressão psicológica para que os filhos fiquem dando atenção a ela, porque ela está sozinha e está carente. Exato. Ô, Wender, sobre isso aí, vamos usar uma ilustração aqui. Finge que essa mão minha é a chave e essa aqui é a fechadura. Então, um tem que casar com o outro. Essa chave aqui, se ela for assim, ela não vai entrar numa fechadura que é assim. Ela tem que ser assim, ó, casar certinho. Então, se um lado está fazendo papel figurativo de chave, ele precisa de uma fechadura correspondente para ele engrenar ali. Então é isso, casa certinho. Ah, o filho entra nesse papel, mas por que ele entrou? Em 98% dos casos é porque o pai, ou a mãe, ou os dois, eles também se colocaram num papel de receber dos filhos. Por isso que eu acabei de falar para outra seguidora, né? Mais importante é o pai olhar para si, a mãe olhar para si. Se não vira essa dinâmica. O filhinho vira salvador, mas o papai ou a mamãe vira vítima, e isso é muito confortável. Isso mesmo. Nesse quesito, tem alguma ligação, Flávio? Por exemplo, uma atitude como essa, por exemplo, de uma mãe ou de um pai fazendo isso? Alguma questão assim, de atitude narcisista, não? Ou é uma coisa de relação familiar mesmo? Pode ter sim, mas no geral é algo comum. Todo menino vai ser casado com a mãe até um certo ponto e toda menina vai ser casada com o pai até um certo ponto. Aí cabe aos pais serem adultos equilibrados, fazerem as suas funções e eles próprios cortarem isso, tá? Então não tem necessariamente a ver com o narcisismo, não. Pode ter? Claro que pode ter. Tem pais que fazem. Qual é a diferença? O narcisista ele vai fazer isso de propósito. Ele faz isso consciente. Eu faço porque eu quero mesmo manter meu filho, manter minha filha presa aqui no meu controle. Então essa é a grande diferença. As famílias tradicionais, isso vai acontecer naturalmente, porque é da natureza humana ficar casadinho com pai e mãe, só que chega um ponto que o pai e mãe vai lá e corta isso e empurra o filho para a vida. Essa é a diferença. Mas acontece sim, seja narcisista ou não. Entendido. Maravilha. Teve um depoimento aqui da Zorineide. Zorineide Santos, ela disse que a neta dela tem 12 anos e o meu filho está em outro relacionamento no qual a esposa dele cuida muito bem dos netos. Só que a neta dela de 12 anos é manipuladora. Quando está com o pai, fala mal da mãe. E quando está com a mãe, fala mal do pai. Então, um exemplo, no caso assim, de um filho que está tendo esse desempenho, embora não seja realmente o assunto da live, mas Uhum. nesse caso, Flávio, o que é que, um exemplo, os pais identificando essas atitudes ali de uma criança de 12 anos, né, tentando manipular de um lado para se beneficiar, manipula do outro, o que é que os pais podem fazer? Vamos lá. Existem crianças manipuladoras? Existem. Existem sim. Mas é mais raro, como eu falei. Na grande maioria dos casos, em quase todos, a criança vai espelhar alguma disfunção do sistema familiar onde ela está inserida. Então, por exemplo, se tem uma filha que ela está falando mal do pai e está falando mal da mãe, com quem ela aprendeu a falar mal? Então, quando a gente vai investigar isso a fundo, normalmente, não estou dizendo que é esse caso, tá? Na maioria dos casos, quase todos que já chegaram para a gente aqui, quando a gente começa a investigar, a gente descobre que quando essa filha estava com o pai falava mal da mãe. Aí lembra a questão do modelo? A criança aprendeu. Aí quando estava com a mãe falava mal do pai. Aí ela foi lá e aprendeu. Então, qual é o exemplo que ela teve? Qual foi o modelo que ela copiou e que ela vai colar? Bom, se quando eu estou aqui longe do meu pai, eu falo, o pessoal está falando mal dele, eu vou fazer isso aqui. Agora eu estou longe da minha mãe, está todo mundo falando mal dela, então eu vou incorporar esse comportamento e vou fazer a mesma coisa. Então, repito, a gente tem que olhar muito mais para o sistema dos adultos do que da criança. A criança só vai espelhar o comportamento, a dinâmica do sistema onde ela está inserida. Maravilha, muito bem respondido, Flávio. Isso mesmo. Então, fica o recado aí para a vovó aí de plantão que está observando isso aí, se tiver oportunidade, né, de vocês terem acesso a esse autoconhecimento, qualquer coisa chama o Flávio, conversa com a Edna também, que é a esposa do Flávio. Eles podem ajudar vocês de forma prática em relação a isso aí. É só clicar aqui nesse nome convidou você, já passa a seguir, manda uma mensagem lá no direct ou clica no link da bio para saber mais detalhes, tá bom? A próxima pergunta é em relação a algumas consequências práticas, Flávio, que pode acontecer.
Por exemplo, né, na sua experiência, o que é que costuma acontecer na vida amorosa de quem vive preso nesse papel de cuidador ou substituto emocional? Na vida amorosa, olha, eu tô hoje cuidando de, deixa eu lembrar aqui, um, dois, que eu me lembre rápido assim, agora tem 3 pessoas fazendo terapia, fazendo o processo terapêutico para resolver isso. A gente vê dos mais diversos problemas. A pessoa não consegue prosperar. Tem uma pessoa que ela desenvolveu uma doença autoimune por causa disso, né? Então, a doença autoimune nada mais é do que a pessoa atacar o seu próprio corpo. Então, como ela não consegue viver a própria vida, qual foi o espelho? Qual foi a interpretação que o organismo dela fez e como é que ele está se comportando? Bom, já que eu não posso viver a minha vida, então eu vou me atacar, eu vou me prejudicar, eu vou matar a mim mesmo. É uma das consequências. Pessoas que têm depressão profunda, aquela depressão que, meu Deus do céu, você pode tomar o melhor remédio do mundo, fazer a melhor terapia que não resolve. Porque primeiro você tem que cortar esse vínculo doentio. Enquanto você não corta, a depressão não larga você. Pessoas extremamente ansiosas, né? Porque carregar os seus próprios problemas já é pesado. A vida já não está fácil, ainda mais nesses últimos dias. Aí eu tenho que carregar o meu problema, carregar o problema do meu pai, carregar o problema da minha mãe. Eu estou atendendo uma pessoa que carrega o problema até dos 4 avós, né? 2 de um lado e 2 do outro, e mais de alguns tios. Aí você imagina, o ombro da pessoa é até encurvado, assim, ela tem aquele ombro meio caído, assim. Então essas são algumas consequências que eu estou vendo, por exemplo, agora, nesse mês, no mês passado, né, que esse mês começou agora, de pessoas que estão passando no processo terapêutico agora. Se eu for falar todos, a gente vai virar à tarde aqui falando só sobre sintomas. Sem dúvida. Então, assim, é um risco muito grande, né? Como você bem comentou, Flávio. Às vezes a gente quer ser o Superman, a Mulher Maravilha, o Superman ali da situação da família, né? E quer resolver BO de todo mundo, né? Mas como você bem comentou, o corpo em si já vai dar apresentando sinal. É encurvando, é coluna, é dor no ombro, é a pessoa tensa, é as ansiedades, é doença autoimune. Ou seja, são muitas consequências, né, que a gente vai tendo. Se a gente não cuida do nosso emocional, nosso físico vai trazer ali algum sinal ou outro, né? Exatamente. A gente fala na psicossomática que a doença é sua melhor amiga. Em que sentido? Ela é uma mensageira, ela veio para mostrar que tem algo errado. Então, quanto mais você vive um sistema doente, mais doenças vão aparecer em você. Isso é batata. Maravilha. Agora, para quem está assistindo essa live aqui, está se identificando, dizendo assim, Flávio, tá falando isso de mim, eu estou fazendo isso. Para essa pessoa que está assistindo essa live, Flávio, como é que essa pessoa pode sair dessa situação? Tem algum caminho, tem algum direcionamento que essa pessoa pode, de fato, virar essa chave? Tem, com certeza. Estamos aqui para isso, né? Estamos trabalhando para isso. Esse é o lugar que eu tive um dia, sendo o homenzinho da mamãe, meus relacionamentos davam errado, tudo na minha vida dava errado. Foi graças à terapia que eu cheguei aqui. E foi de forma bem resumida, né? Foi quando eu me curei que eu falei, gente, é isso aqui que resolve. Eu falei, eu tenho que ir para o outro lado da mesa. Eu tenho que levar esse conhecimento para as pessoas. Foi onde eu cheguei até aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Vamos criar um passo a passo simples, direto aí. Eu vou usar uma ilustração aqui. Vou usar um carro que para o brasileiro, não importa se você dirige ou não, é fácil você entender, porque carro é algo bem familiar, né? Então, o primeiro passo é tomar consciência. Imagina que eu estou dirigindo meu carro, e aí fui te dar uma carona, ô, eu estou indo lá para o centro, quer ir comigo? Quero, entra aqui. Aí você entra no meu carro, e aí você começa a fazer assim. Ô, Flávio, você está ouvindo isso aqui, ó? Tem um barulhinho na roda aqui, esse barulho não está normal, não. Eu que já estava com esse carro todo santo dia dirigindo, já estava acostumado com ele, eu já estava passando despercebido. Eu não sabia, sabe? Já é algo natural para mim. Aquele barulho já não me incomoda mais. Quando chega alguém de fora e fala isso para você fala, então peraí, então realmente tem algo errado, deixa eu prestar mais atenção. E realmente, velho, tem um barulho aqui. Então esse é o primeiro passo, tomar consciência. Enquanto eu não tomo consciência de que tem algo fora do lugar, que tem um barulhinho aí, né, alguma pecinha frouxa ali, vai nesse carro figurativo aí, andando pela estrada da vida, eu não resolvo. Então o primeiro passo é isso, tomar consciência de que existe um problema. Depois, tomou consciência, entendeu, percebeu que existe um problema, identificar qual é o problema. Eu já sei que tem algo fora do lugar, mas qual é esse problema? Qual é a coisa que está fora do lugar? Identifiquei o que é, agora eu preciso voltar para o meu lugar no sistema. Lembra que eu falei no começo que esse tipo de problema acontece quando alguém ocupa um lugar que não é seu. Meu lugar devia estar aqui, mas eu saio daqui e venho para cá. Esse lugar aqui não é o meu, eu tinha que estar aqui. Então eu preciso voltar para o meu lugar. Filho tem que estar no papel de filho, não tem que estar no papel de marido, nem de pai, nem de bisavô, nem de avô, nem de nada. Eu sou filho, eu vou ficar no papel de filho. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe. Então, voltar para o meu lugar no sistema.
Outra coisa, reconhecer que pai e mãe é grande, a gente que é filho é pequeno. Então, por mais que a gente queira cuidar, queira se doar, queira deixar de viver a nossa vida para viver a do outro, no fundo, mesmo que a gente não faça isso por mal, acaba sendo um papel de prepotência, de arrogância, porque é como se eu quisesse inverter isso, né? Eu estou saindo desse lugar de menor e me colocando como maior. Eu sou maior do que os meus pais. Então, tecnicamente falando, isso acaba sendo um lugar de arrogância. Então, eu tenho que baixar a bola, entender, não, meus pais são grandes. Eu sou menor, eu preciso receber a força deles e não o contrário. Quem sou eu para dar força aos meus pais? Eles que me deram a vida. Eu sou metade mãe, metade pai. Eu recebo força deles, né? Então, só de eu sair desse lugar aqui e vir para o meu lugar de menor e receber a força deles, olha, metade do caminho já foi percorrido, né? Só que aí é onde está. Como que eu faço isso? É o que você falou no começo da live. Como que eu saio desse lugar aqui sem sentir culpa? Tá, eu aprendi que honrar pai e mãe é eu deixar de viver a minha vida para viver a deles. Como é que eu vou honrar pai e mãe eu vivendo a minha vida? Eu sem cuidar da finança deles. Eu sem cuidar do médico, do remédio que minha mãe tem que tomar. Como que eu honro pai e mãe, mostro amor, mostro respeito, mas aqui, eu vivendo a minha vida e eles vivendo a deles. Aí é onde a terapia, não tem como eu aqui em 5 minutos explicar isso, né? Aí a gente faz um processo terapêutico, a gente chama de mentoria terapêutica, né? Que é onde a gente ensina para a pessoa o passo a passo de onde ela ficar, de qual lugar ela deve ficar e como ficar nesse lugar saudável, ainda assim mostrando honra, respeito e amor pelos pais que estão aqui em cima. Maravilha. Isso é tão importante o autoconhecimento, né, Flávio? Se a gente não tiver a oportunidade, um exemplo de abrir a nossa mente, identificar que, opa, estou fazendo isso aqui, estou repetindo um padrão aqui que foi instalado na minha criação, na minha infância, ou alguns padrões comportamentais aí da minha hierarquia familiar, preciso virar essa chave. Ou seja, existe esse caminho, né? E através da ajuda que vocês, como terapeutas, dão para as pessoas, é um divisor de águas, né? Eu recebo muito depoimento de pessoas que depois que passaram a fazer terapias, deixaram, né, alguns processos terapêuticos, abandonaram algumas dependências de medicação, por exemplo. Tem pessoas que se dopam para dormir, né, para ficar desperto, tomam cafeína, tomam creatina para ficar ligado no 220, para tentar dar conta de uma situação. Então você vê como a falta de conhecimento faz com que as pessoas, né, Flávio, vão empurrando para debaixo do tapete um problema que elas podem resolver em um processo terapêutico. Pode entrar em contato com o Flávio para tirar uma dúvida, conversar com a Edna para saber como é que pode resolver essa situação, mas acabam deixando para depois, postergando, né? Enquanto isso, o emocional ali cada vez mais piorando, né? Olha, terapia, assim, ainda mais uma terapia sistêmica, que ela é bem profunda, ela vai rápido na raiz do problema, né? Todo método ajuda. Mas por que que eu trabalho com sistêmica? De muita coisa que eu já passei anteriormente, quando eu era uma pessoa depressiva, e de muita coisa que eu estudei e estudo até hoje. Porque a sistêmica é uma terapia breve, rápida, e ela vai na verdadeira raiz do problema. Esse é o grande diferencial da sistêmica. E sobre o que você falou, pessoas que passam por um processo sistêmico, é muito comum elas dizerem assim no final: Flávio, eu era uma pessoa e saí outra. Eu entrei aqui uma pessoa. Hoje, 2, 3 meses depois, eu sou outra. A minha forma de ver a vida mudou completamente. Por quê? Porque autoconhecimento é vida. Igual você falou, autoconhecimento é tudo. Um exemplo, como é que eu me tornei terapeuta? Foi do dia para a noite? Eu virei assim, gostei dessa profissão, vou ligar aqui o Zoom, vou ligar a minha câmera e vou atender. Não, eu estudei anos isso aqui, estudo até hoje. Você trabalha aqui no digital, você abriu o computador, vou fazer um negócio, vamos ver se dá certo. Não, tu estudou. Qualquer profissão que uma pessoa vai exercer, usando aqui de uma comparação, de uma metáfora, a pessoa vai estudar, ela vai fazer um curso, ela vai passar por um período de experiência, ela vai ter um acompanhamento com outro profissional mais qualificado para mostrar para ela como é que faz, né? Autoconhecimento, mundo emocional, mundo familiar, criação de filhos, é a mesma coisa. Assim como você estudou e continua estudando para a sua profissão, se você quer entender como é que você funciona, terapia, mentoria, curso voltado para a área emocional. Eu quero saber como é que eu tenho um casamento. Você acha que vai cair do céu essa informação? Você vai dormir, sonhar e acordar? Agora eu já sei, eu sonhei aqui, vou fazer isso. Não, tem que estudar, gente, botar a cara no livro, fazer aula, fazer terapia. Então é isso, não tem outro caminho. Tem que fazer terapia para você viver uma vida saudável. Não existe um pulo do gato, não. Não existe um caminho, um atalho assim que você faz por fora, não. Exatamente, Flávio. É isso mesmo. Eu vou abrir aqui um espaço, Flávio. Teve algumas perguntas que a gente recebeu aqui, no decorrer aqui da Pode live, olhar. que algumas pessoas fizeram.
Uma dessas perguntas, deixa eu só verificar aqui, teve umas 3 perguntas. A Eliana Santos, ela perguntou assim, ó, por que os homens de hoje em dia são tão frágeis emocionalmente? Isso aí é uma questão que vai longe. Deixa eu pensar como é que eu posso responder de forma simples, direta. E ela ainda fez Vamos lá. duas com o mesmo assunto. Ela quer estar atrás dessa informação. Ela ainda perguntou assim: por que os homens hoje em dia, além de ter de estarem nessa situação, né? Como ela mandou na outra pergunta, ela perguntou assim: por que eles têm tanto medo de mulheres fortes e independentes? Tá. Então vamos lá. Por que que os homens são fracos? Por que eles têm medo de mulheres fortes e independentes? Deixa eu começar pela segunda. Homem de verdade não tem medo de mulher, tá? De forma alguma. Um homem de verdade não vai ter medo de uma mulher. Quem tem medo de mulher é menino. Porque ele tá aqui, ele é só um menino, quando ele vê uma mulher, a mulher é maior que ele. Homem de verdade, ele é homem. Então já começa por aí. Agora, é papel da mulher? Vamos fazer uma reflexão profunda e rápida aqui. Esse aí é o arquétipo da guerreira, que ela acabou de falar, né? Uma mulher forte e independente. A mulher nasceu para ela ser forte, ela ser independente, ela batalhar todos os dias, enfrentar o mundão com a faca nos dentes? Não. Esse papel de ser o guerreiro é do homem. Então, se uma mulher está nesse papel, é claro que os homens de verdade não vão se sentir atraídos por ela. Essa mulher, ela tem alguma coisa mal resolvida do passado dela, ou ainda está casada emocionalmente com o pai, ou ela tem uma crítica muito severa à mãe dela. Ela viu uma mãe muito frágil, ela tem uma crítica muito forte a isso, então ela assumiu o arquétipo da guerreira. Então, enquanto ela está nesse arquétipo da guerreira aqui em cima, ela vai atrair que tipo de homem? Um homem frágil, porque ela precisa provar que todo homem é frágil. Ela só... Quer ver um exemplo? Wendel, você alguma vez já cismou de comprar um determinado carro? Aquele carro daquele modelo, daquela marca específica? Não. Ainda não, Não? porque na verdade ainda não tenho nem minha habilitação, ainda eu tirei. Ah, então tu vai viver isso em breve, olha. Mas o pessoal que está ouvindo sabe do que é isso. E pode fazer esse teste você. Se você cismar com um determinado carro, rapaz, parece que só existe aquele carro na rua. Nunca foi fabricado outro carro na história do automobilismo. É só aquele carro que existe. Por quê? Porque o nosso cérebro tem essa tendência de só olhar para aquilo que a gente quer acreditar. Então essa mulher que está no papel de guerreira, o cérebro dela vai funcionar desse jeito. Ela só vai olhar para menino. Por quê? Porque ela tem uma necessidade interna de provar que homem é fraco, que homem não presta. E tá cheio desse na rua. De fato, eu concordo com ela, hoje eles são a maioria. Infelizmente, hoje esse tipo de homem é a maioria, né? Então a resposta da segunda pergunta é essa. Agora, já emendando na primeira que ela fez, né? Por que que hoje a maioria desses homens realmente estão fracos? Porque vivemos na era da desconstrução da família e principalmente na desconstrução do masculino. Como é que o homem aprende a ser homem, gente? Como é que você que é seguidor que está ouvindo isso acha que um homem vai aprender a ser homem? É com outra mulher? Não, um homem só aprende a ser homem com outro homem. Então, como os modelos masculinos estão cada vez menores e cada vez piores, então esse menino, essa criança, né, esse garotinho cresceu, a maioria hoje está crescendo assim, sem um modelo de masculino saudável. Então, quando ele vai crescer, ele vai se tornar um homem fraco. Simples assim. Interessante. Excelente pergunta. E até pelo aumento também que a gente vê muito, né? Em relação a alguns relacionamentos, Flávio, de pais que não são presentes na infância, ou seja, passa às vezes semanas trabalhando, não dá atenção ali para o filho, ou seja, ele não tem referência paterna, né? No momento que seria tão importante ter ali um apoio, bora jogar aqui uma bola, bora sair aqui para algum lugar, não sei o quê, aquele contato, né? Então acaba que a criança já vai crescendo, esse homem já vai crescendo com essa ausência paterna. Só vai ter a mãe ali do lado para ajudar, né? Então acaba na fase adulta isso vindo à tona. Quer ver um Muito exemplo simples? Dá tempo de eu contar um exemplo simples ou quer passar com para a próxima? certeza. Quem manda é você, rapaz. Ah, Manda bala. obrigado. Estou me sentindo até importante agora. Olha, Oxe. gente, vamos usar uma história simples aqui, tá? Imagina que só a mãe saiu para ir num parque ensinar o filho a andar de bicicleta. E digamos que esse filho tem aí 7, 8 aninhos. E aí daqui a pouco o filho caiu, se ralou todinho, tá todo sujo daquela terra vermelha, né? Ralou o joelho, ralou o cotovelo, tá tudo ralado. Normalmente a função da mãe é o quê? Normalmente, tá? Não é uma regra, mas é a maioria. Ah, meu filho, vem cá que eu vou cuidar de você. Às vezes o menino nem estava chorando, mas só de ver a mãe ali vindo para cima dele para cuidar, ele, né? Já abre o berreiro, como diria minha mãe. Agora imagina que tivesse só o pai ali. Tá o pai
Ele e o filho, sozinho, dois homens, e ele vai ensinar o filho dele a andar de bicicleta. Vai tirar a última rodinha para agora ele andar sem as duas rodinhas na bicicleta. E o menino caiu. Normalmente, não é uma regra, claro, mas normalmente o pai faz o quê? Bora, meu filho, levanta, vai, bate isso aí, vai, não aconteceu nada. Bora, levanta para cair de novo e vai. Então percebe que nos detalhes do dia a dia, é claro que a presença é importante, mas numa família onde, por exemplo, o homem trabalha fora e a mulher fica em casa, é claro que o homem vai ter menos contato com o filho. Isso é óbvio. Mas nos detalhes do dia a dia, a função do pai é o quê? É ser mais duro mesmo, com equilíbrio, claro, né? É uma dureza com amor, digamos assim. Ele vai dizer pro filho, meu filho, eu vou deixar tu se ferrar, vou deixar tu quebrar a cara um pouquinho, vou deixar doer, mas por amor, que é para você aprender a levantar sozinho, para você aprender a ser homem, a curar tuas feridas, a se limpar das coisas que tu fizer de errado na vida aí, aprender o que é consequência. O pai tem mais facilidade para fazer isso. Então, nos detalhes do dia a dia, uma presença masculina já vai ensinando com o filho a ser homem, a ser macho, a assumir responsabilidade, a ser resiliente, a aguentar pancada e levantar de novo e ir para a próxima batalha. A mãe, não é que ela faz por mal, mas ela é mãe, ela é mulher. E a mulher tem uma natureza muito mais amorosa, um amor muito mais cuidado. Então não é uma questão de certo e errado, e notem, prestem bem atenção nisso, nem uma questão de ser melhor ou pior, tá? Não estou falando isso de forma alguma, só estou falando de funções diferentes. A mulher, a natureza dela vai fazer com que esse menino ou menina seja mais cuidado, mais protegido, né? Viva mais numa bolha, e isso é prejudicial para a energia masculina. Então é disso que eu me refiro quando eu falo do papel do homem ali ensinando o menino a virar um homem de verdade. Maravilha. Olha, toda a ilustração, aí a gente já fica imaginando a situação, é incrível. É como um discurso, né? A ilustração, você, opa, realmente, É, é assim que funciona na prática. Muito bom, Flávio. Tem uma pergunta aqui da Cidinha. Interessante essa pergunta aqui da Cidinha. Ela disse o seguinte, ó. Como é que uma pessoa que já é adulta pode lidar com os pais que na infância não cuidou, não protegeu, não deu amor, mas agora os pais cobram a atenção e serviço dos filhos que criou sem nenhum tipo de apoio? Como é... minha amiga, vai para terapia. Vai para terapia. Mas de forma simples, num processo terapêutico você vai aprender duas coisas. A primeira é, você como adulta, potente, capaz, forte, você vai fazer por você mesma a função mãe e a função pai que você não teve lá atrás. Estou até com meus bonequinhos da constelação, deixa eu pegar um livrinho aqui para apoiar, peraí, para fazer um exemplo aqui, ó. Quer ver? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar uma criancinha aqui. Aqui, ó. Digamos que essa menininha aqui seja você, tá? Como foi uma mulher que perguntou, vamos usar esse exemplo. Esse aqui é seu pai e esse aqui é sua mãe. Quando você era uma criancinha, de fato era a responsabilidade dos dois fazer o papel de homem e o papel de pai e o papel de mãe para essa criança. Quando você vira, cadê a adulta dessa criança aqui, gente? Quando você vira uma pessoa adulta, esse papel aqui acabou. Você vai fazer por essa criança o papel de mãe e o papel de pai. Simples assim. Agora, como fazer isso? Aí na terapia, a gente tem que passar por um processo para aprender os detalhes de como fazer isso, tá? E de como lidar com seus pais. Lide com o adulto deles. Lide que todos nós temos a bendita da criança interior, que está o tempo todo querendo tomar a frente ali, querendo assumir o controle. Bote seu adulto na frente e lide com o adulto e com a adulta dos seus pais. Simples assim. Maravilha. Excelente pergunta. Então, mais informações para quem está lidando com essa situação, como a Cidinha mencionou, e outros problemas emocionais também, pessoal. Clica aqui, ó, nesse nome convidou você. Já passa a seguir o Instagram do Flávio. Manda uma mensagem, Flávio. Estou passando por uma situação assim na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento, com meus pais. Queria saber como é que o processo terapêutico que você e a Edna utiliza, vocês utilizam para ajudar a fortalecer, me fortalecer nesse sentido aí. Que o Flávio ele vai dar o direcionamento. Eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, pessoal, que às vezes a gente diz assim, vou ver aqui no Google o que fazer com o pai que faz isso comigo. Aquilo que está lá é tudo genérico. Não vai ter um exemplo como você expor a sua situação, o seu trauma, a sua história. Ou seja, num processo terapêutico, está um exemplo como se fosse eu e o Flávio aqui, conversando com o Flávio. Flávio, estou sentindo isso, por conta disso. Ou seja, é uma conversa, um diálogo individual. Não é uma coisa genérica que a gente vai encontrar na internet. Então, tudo que o Flávio ele vai oferecer para mim um exemplo de forma individual, vai ter um efeito muito maior, porque o Flávio estudou para isso.
tem recursos, tem dinâmicas, tem exercícios que ele vai conseguir encontrar a raiz do meu problema. Diferente de um exemplo, tem o Google, que você pesquisa e vai dizer, tome tal remédio, tome tal coisa. E você acaba se automedicando sem nenhuma prescrição médica, né? Sem nenhuma orientação de um profissional. Então, por isso que a terapia é tão importante. Então, para você que está escutando esse recado aí, abra sua mente, entenda que algumas situações, se não a maioria das situações que você está enfrentando hoje, vai ser resolvido em um processo terapêutico. Ao invés de você ficar adiando, crie essa oportunidade. É só você clicar aqui nesse nome Convidou Você, chama o Flávio aí. Flávio, como me ajudar nesse sentido aqui? Que ele vai dar a orientação. Tá bom? Teve uma pergunta aqui também, Flávio, aqui é uma pergunta do perfil comercial, né? Espaço Beauty. Diz assim, numa terapia, assim, é possível a gente saber se tem trauma de infância que nos atrapalha? Sim, com certeza. O nosso modelo de trabalho é assim. A primeira sessão eu dedico integralmente a conhecer aquele ser humano que está na minha frente. Porque cada ser humano é um universo único. Então, a primeira sessão de qualquer processo que a gente faça, que é para eu entender quem é você, qual é a tua história, como é que você funciona, como é que você sente, como é que você pensa e etc. E a partir daí, a função da gente, que é profissional, é mostrar para a pessoa, olha, você está conseguindo enxergar até aqui. Só que aqui embaixo, nas outras camadas, tem outras situações, outras dores, outros acontecimentos que a gente precisa resolver para chegar nesse resultado esperado. Então, sim, na verdade, não só dá para fazer isso na terapia, como a terapia é para isso, para mostrar essas dores, essas situações que a gente, conscientemente, até por uma questão de proteção, né? Nosso cérebro cria uma espécie de venda para a gente não olhar para aquilo. Por quê? Para não doer, porque se eu olhar para aquela dor, vai doer, vai me machucar. Na terapia, a gente consegue olhar para isso de forma profissional, com acompanhamento. Maravilha. A Priscila, ela fez uma pergunta, mas eu não consegui ver, Priscila. Se você puder digitar aqui, te agradeço, tá? Muito bom, Flávio, que você bem abordou. Inclusive, tem uma pessoa que perguntou em relação à questão da mulher forte, alguma coisa assim. Ela mencionou, a Eliana, ela mencionou que ela passou a assumir a responsabilidade de homem dentro de casa. Então, Exatamente. né? Exatamente. Pela pergunta, a gente já imagina qual foi a causa lá da família de origem. E eu vi o comentário da Jaque. Jaque, um beijo, viu, querida? Maravilha. O pessoal aqui elogiando a importância da terapia. Vi agora Jaqueline. Jaqueline, depoimento aqui, ó, Flávio e Edna, excelentes terapeutas, de forma clara e assertiva, nos ajudam a mudar de lugar para ter mais qualidade de vida e melhores relacionamentos. Maravilha. Olha aí que feedback lindo, né? Muito bom. Então, Flávio, eu queria que você abordasse a Priscila, se tiver aí, Priscila, manda, por favor, a tua pergunta, porque realmente eu não consegui ver aqui. Mas eu queria, Flávio, que você, nessa reta final agora de live, a gente está nos últimos 10 minutinhos de live, eu queria que você compartilhasse para a pessoa que está assistindo essa live hoje, está se identificando com esse assunto e percebe que está travada, percebe que nesse sentido, né, de relacionamento, encara, como eu mencionei até no início da live, que acha, eu tenho um dedo podre, nada dá certo para mim. O que é que essa pessoa pode fazer e como Flávio pode ajudar? A primeira coisa que eu quero dizer para uma pessoa assim, olha, a nossa vida não é a história que a gente viveu, é a história que a gente conta dessa história. Né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, eu cresci sem meu pai, eu sofri muito, olha que história triste, né? Quando eu falo, não, meu pai é maravilhoso, passei um pedaço da minha vida sem ele, mas agora eu estou conectado, ele é um pai incrível, e no meu coração ele sempre estava aqui presente. É a mesma história, mas eu contei outra história da mesma história. Então, primeira coisa, observe qual é a história que você está contando da sua vida. É uma história que você é protagonista? É uma história de vitimização, de sofrimento, de dor o tempo todo? Ou é uma história que tem problema como qualquer história de qualquer ser humano tem, mas você é a autora ou o autor? Você é a pessoa protagonista, você tem as rédeas. Né? Então, primeiro isso. Qual história você conta da sua história? Depois eu diria assim, faz uma autoanálise, faz um filtro. Você está cuidando de alguém que deveria ter cuidado de você? Você ainda está preso emocionalmente aos seus pais? Você sente culpa por se afastar deles? Como é que está tudo isso? Então, se você disse sim para uma dessas perguntas, dá para sair disso. E dá para fazer isso com muito respeito, com muito amor, com muita compaixão e sem culpa. Dá para fazer isso. É possível abrir espaço para um relacionamento saudável e você viver a sua vida de forma leve. Dá para fazer isso. É um caminho fácil?
Não é tão fácil assim, que se fosse fácil, estava todo mundo vivendo maravilhosamente bem. Mas é possível, e eu gosto de usar uma ilustração, acho que dá tempo, né? Que é assim, ó. Imagina o seguinte, imagina que o teu braço aqui, ó, quando tu estava com 5 aninhos de idade, quebrou, só que ninguém fez nada e o osso calcificou errado. Calcificou um trepado no outro, assim, ó. E você tá há 20, 30, 50 anos com o osso assim. Qualquer movimento que você faz no braço dói. Você não tem força para pegar nas coisas. Como é que resolve isso já na vida adulta? Sendo que o osso já calcificou assim. Tem que fazer uma operação, tem que quebrar de novo, puxar, botar no lugar, botar um pino, um processo de recuperação. Vai doer fazer isso? Vai doer um pouquinho. Mas nunca mais, depois de passar por esse processo, você vai sentir essa dor. Então a terapia é como isso. Dói um pouquinho passar por terapia? Dói. Você tem que olhar para aquilo que doeu profundamente em você lá no passado. Só que a última vez que você passa por essa dor, quem já fez terapia sabe que isso é verdade. Dói, mas só dói ali. Nunca mais aquilo vai doer. Dali para frente o osso está assim certinho. Você ganha força, você ganha movimentos, você ganha autonomia e você fica 100%. Então essa é a mensagem que eu tenho para passar. Maravilha, Flávio. A Priscila, a gente ainda vai falar ainda, quero perguntar ainda sobre a sistêmica, como vocês Pode utilizam. mandar. A Priscila mandou a pergunta dela, que é a seguinte: ó, como ter um relacionamento que seja livre de dependência emocional? O filho ainda é casado, pelo que eu entendi, com a mãe, porque a mãe manda na vida dele e sempre ele pede opinião a ela, ao invés de a esposa. Então, como é que ela, como esposa, provavelmente está lidando isso aí com o marido dela, o que é que ela poderia fazer em relação a essa situação? Entendi. Essa é uma pergunta da esposa, né? Agora eu entendi. Vamos lá. Relacionamento é meio a meio. 50% responsabilidade de um, 50% do outro. Você é capaz de mudar o outro? Não. Você é capaz, às vezes, de influenciar, de dar uma dica, mas mudar o outro a gente não consegue. Então, foca na sua metade. E o que você vai focar na sua metade? Basicamente, duas coisas. O que já é de sua responsabilidade você tem feito ou deixado de fazer, foca nisso. E segundo, o que você aceita? Relacionamento é sempre, grava isso no coração, gente, é sempre sobre aquilo que eu aceito ou que eu não aceito. É merecimento. Então, se ele se comporta assim, você casou com ele, é porque em algum momento você entendia que você merecia esse tipo de comportamento. Então, mostra para ele que agora não tem outro caminho. Ele vai ter que mudar. Por que ele vai ter que mudar? Porque você não aceita mais isso. Você não aceita mais isso. E também tem pessoas que estão presas a relacionamentos anteriores, tá? Lembrei que isso é algo importante. Quando a gente está preso, tem algo mal resolvido, alguma mágoa, alguma crítica, alguma coisa de relacionamento anterior, a gente não consegue se dar bem no relacionamento atual. Então é bom investigar isso também. Maravilha, Flávio. Muito bom a gente entender isso. E a última, para fechar aqui de participação das pessoas, qual a importância da maturidade emocional ao lidar com conflitos e discussões no relacionamento? Importância da maturidade, 100%. Casamento é coisa de adulto e não de criança. Quem é que tem maturidade, adulto ou criança? Adulto. A resposta é óbvia, né? É adulto. Então, é 100% importante. Enquanto a gente não adquire essa maturidade emocional, é como o exemplo que eu dei aqui com os bonequinhos. Um adulto maduro, ele está na frente, ele está no controle, né? Enquanto eu não faço isso, a minha criança interior está no controle, né? Deixa eu ver se tem de um homem aqui, ó. Eu já usei da mulher, vamos usar do homem agora. Então, uma pessoa imatura é aquela criança que está no controle. Criança sabe resolver problema? Criança sabe se relacionar? Sabe lidar com dinheiro? Sabe resolver conflitos? Sabe se comunicar de maneira clara e assertiva? Não. Então, maturidade é tudo. Maravilha. Agora, para a gente finalizar aqui, Flávio, eu queria que você comentasse como é que a abordagem, vocês utilizam a abordagem sistêmica para justamente identificar essa raiz desse problema dos pacientes de vocês. Como é que a gente pode ser ajudado? Por exemplo, quem está acompanhando essa live aqui não entendeu, esses bonequinhos aí que o Flávio está pegando é o quê? Isso significa o quê? Queria que você compartilhasse um pouquinho para o pessoal entender. Perfeito. Esses bonequinhos, gente, tem vários aqui, ó. Tem alguns aqui na prateleira de trás, mas ela está quase vazia, porque a maioria está aqui na minha mão, que eu estava trabalhando com isso aqui agora há pouco. São parte da constelação familiar. Apesar desse nome ser meio estranho, constelação, não tem nada de místico, nada de esotérico aqui não, tá? Isso aqui é uma técnica extremamente assertiva, rápida, profunda, que mostra assim muito rápido qual é a verdadeira raiz dos problemas. Sabe aquela raiz, aquele padrãozinho escondido, camuflado, que está lá escondidinho que você não está vendo? Quando você faz um processo terapêutico, faz uma constelação familiar, estou apontando para cá que está cheio de bonequinho aqui do meu lado, você identifica isso de forma muito rápida. Então, como que é o processo sistêmico aqui com a gente?
Primeiro, eu entender você. Quem é o ser humano que está ali na minha frente? Né? Esse é um tipo de trabalho que eu preciso me conectar coração com coração para fazer um trabalho bem feito. Então, essa é a primeira parte. Vou conectar o meu coração com o seu. Depois, diagnóstico, de forma rápida, assertiva, breve. O que realmente está acontecendo? Qual é o padrão? Qual é a causa camuflada, escondida, que você não está vendo, que está causando esse problema na sua vida, impedindo você de prosperar, de ter uma família, de conseguir um relacionamento. Então, já me conectei com você, já te conheci, já identifiquei o problema agora, solução. É resolver na prática. Fazer exercícios profundos para primeiro resolver dentro e depois mostrar como é que você vai aplicar tudo isso que você já fez dentro na vida agora do lado de fora. Esse é o tratamento. Maravilha. Então, com acompanhamento, com direcionamento correto, quem está acompanhando essa live agora, inclusive a Edvigen disse que tem alguma curiosidade em saber como funciona o processo terapêutico com a constelação familiar, esse recurso. Mais informações, é só você clicar aqui, ó, em convido você, já manda uma mensagem lá no Instagram do Flávio. Flávio, preciso resolver essa situação. Quero deixar de lado esse padrão familiar que eu estou repetindo aqui. Teve até uma coisa, Flávio, que eu esqueci de perguntar isso logo no início da live, vou aproveitar agora que tem 4 minutinhos. Em relação, às vezes, as pessoas dizem assim, eu só sinto atração para homens com perfil semelhante a meu pai. Já ouvi muito isso aqui no Instagram. Por exemplo, às vezes o homem, a pessoa sente atraída ali, a pessoa que se envolve com bebida, com jogatina. Tem essa questão desse padrão da mulher, hoje adulta, ela sentir atração por homem semelhante ao comportamento que o pai tinha na infância? Tem. Isso é a coisa mais normal. Normal não, né? Isso é a coisa mais comum. Não deveria ser normal, mas é muito comum. Isso é sinal, claro, de que tem questões mal resolvidas com o papai e com a mamãe. Tem crítica, tem julgamento, tem reclamação, tem cobrança, tem exigência e tem mágoa. Tem isso tudo aí ainda em relação a pai e ou a mãe. Enquanto você não se liberta dessas 6 coisas que eu falei, você não consegue quebrar esse padrão. Você vai atrair o igual. Quando você quebra essas coisinhas, aí você fica livre para fazer diferente. Maravilha, maravilha. Surgiu uma última pergunta aqui. Aí falava disso, espera aí, ainda. Mano, É a última pergunta, mas ainda tem outra pergunta. É porque o pessoal está participando. tem problemas. A última aqui é da Edviges. Ela é o seguinte: a constelação familiar pode me ajudar no lado profissional? Pode, pode sim. Não só pode, como existe até constelação empresarial. Existe a sistêmica para empresas, tá? Então a constelação abrange todas as áreas da nossa vida. Sim, centenas de clientes me procuram para falar, Flávio, estou travado financeiramente, não consigo prosperar, o dinheiro não vem, ou ele vem, mas ele sempre vai embora, e eu recebo muito, mas vivo endividado. E quando a gente faz uma constelação, fica assim muito claro. Em 2 sessões no máximo, você entende a trava sistêmica que está impedindo a sua prosperidade, e depois é só resolver bem rapidinho. Maravilha. Então, o recado está dado. Antes de a gente finalizar aqui a live, Flávio, quero muito agradecer a você, a confiança sua, a Edna É um também, prazer. né? Estar aqui presente. Que seja a primeira de muitas lives aí, vários assuntos. É um assunto que realmente rende muito relacionamento. Se a gente deixar aqui, ó, vai ser conselho do tio Flávio a tarde todinha. É muita coisa. Mas eu quero muito agradecer pela confiança aqui, de estarem aqui presentes. E antes de a gente terminar, eu queria também tirar aqui uma foto. Então, pedir também para o pessoal que está com a gente aqui, que gostou da live, se identificou com muito conteúdo aqui que o Flávio compartilhou com a gente, printem a tela do celular de vocês. Daqui a 5 a 10 minutinhos, a live ela vai estar salva no Instagram, tanto no meu como no do Flávio. Então você vai poder compartilhar no seu Instagram, nos seus stories, ó, Flávio Monteiro Mentor, @Flávio Monteiro Mentor, para que seus amigos que não puderam participar aqui conosco ao vivo assistam essa aula que foi dada agora pelo Flávio. Tá bom? Vamos lá para o print. 1, 2, 3. X. Pronto. Maravilha, Flávio. Muito obrigado, viu, meu amigo, pela participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Quem quiser falar com a gente, Flávio Monteiro Mentor e Edna com D mudo, tá? Edna Terapeuta é o Instagram da minha esposa. Vai lá e manda um direct, que a gente vai marcar um bate-papo para a gente conhecer você, que o nosso trabalho é assim, a gente conhece você individualmente. Maravilha. Tudo certinho. O recado tá dado, Flávio. Obrigadão, viu? Um grande abraço, gente. Beijo para todos. Um abraço. Tchau, tchau, meu irmão. E com Jeová. Pois é Você isso. também. Recado tá dado aí em relação ao relacionamento. Fala aí com o Flávio, conversa com a Edna. Cuidem do emocional de vocês e parem de ficar empurrando com a barriga uma coisa que você pode resolver hoje.
tá bom? Mais informações daqui a pouco nos stories, também vou compartilhar o link do WhatsApp do Flávio e da Edna para vocês entrarem em contato com eles, tá bom? Um abraço e ótima semana a todos. Tchau, tchau.